Olá, galera, tudo bem? No Expressões de hoje vamos conversar sobre patrimônio cultural edificado e tombamentos. E estão aqui para conversar com a gente Alexandra Demenig, arquiteta e urbanista pela Ubra de Canoas e especialista em sustentabilidade, gestão e desenvolvimento de projetos. Camila Rodrigues, arquiteta e urbanista formada pela FURB e especialista em conservação e restauração de monumentos históricos. E Darlan Schmidt, historiador, professor e conselheiro do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural Edificado de Blumenau, o COP. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre como vocês definem o que é patrimônio cultural edificado, o que são tombamentos, né? O que isso representa para a nossa sociedade, para Blumenau, por exemplo. Bom, em relação ao patrimônio, em um contexto geral, está interligado a três palavras, que seriam tempo, espaço e valor. Ou seja, quando os objetos produzidos pelo homem em um determinado espaço, em um determinado tempo, possuem algum valor. Esses valores podem ser quais? Quando falamos de patrimônio cultural edificado, as edificações. Pode ser o valor histórico, pertencente a uma determinada época, algum período arquitetônico, um valor paisagístico, o valor de memória, enfim, algum valor que esse bem possui que lhe confere a possibilidade de ser reconhecido como importante para representar a cultura de determinado povo naquele momento. Uhum. As edificações, a gente vai classificando elas conforme elas representam a evolução urbana, né? Aqui, por exemplo, no caso de Blumenau, do município. Então, no início, a gente teve as edificações em Chaimel, as primeiras edificações. Depois, conforme a cidade foi se modernizando e evoluindo, essa arquitetura e a própria necessidade de habitar também foi evoluindo. Então, a gente sempre busca os elementos que são representantes desses períodos para resguardar e proteger as edificações. Na verdade, acho que o grande detalhe também é a condição do valor de memória. Acho que é muito importante, né? Essa memória e a preservação desses espaços, eles configuram também o caráter da identidade do lugar, de alguma forma, né? E mesmo se mostrando um processo evolutivo, de alguma forma, mas é a identidade daquele espaço, daquele lugar. No caso do Blumenau, nós temos lugares muito representativos, né? Como o bairro Bom Retiro, tem uma série de casas tombadas, representa ainda um bairro específico, uma região ainda, que lembra muito uma Blumenau de um tempo atrás, né? Então esse valor de patrimônio, na verdade, acaba sendo muito importante para configurar essa cidade. Essa cidade que cresce, que tem a modernidade, que tem que, de alguma forma, trabalhar com esse casario antigo, né, com esse casario que já existia antes dessa modernidade chegar. Então, acho que o grande desafio, na verdade, a grande demanda, né, de valorização disso é entender que esses patrimônios têm valores e são importantes para aquela cidade, para aquele lugar, para aquela memória e para a construção daquela identidade. Fundamentais para isso. Nós aqui em Blumenau temos os conjuntos urbanos, né, ali, por exemplo, da Rua 15, o Bom Retiro, já um conjunto mais rural que seria da Vila Itoupava, as edificações isoladas e os núcleos históricos, né, com aquela configuração básica da escola, do clube de caça e tiro, da igreja, do comércio. E a própria Rua 15 é um exemplo bem interessante de fazer essa leitura de evolução urbana no município, porque ali nós temos edificações pertencentes a todos os períodos, praticamente, históricos por quais a cidade passou. Então, temos ali as primeiras edificações em Chaimel, posteriormente as edificações do período do ecletismo, historicismo, depois também a Art Deco e as edificações modernas ali com o Grande Hotel, aquele outro prédio do Hans Bros, o branco. Então é uma experiência muito interessante de leitura de evolução urbana da cidade em apenas uma rua, apesar de termos perdido elementos da configuração inicial, histórica inicial, nos possibilita também ter essa leitura do crescimento da cidade ao longo do tempo. Ali, como a Alexandra falou da questão dos núcleos, é bem interessante você ver a evolução urbana da cidade, porque então esses núcleos eles, né, foram para regiões, começou ali na região central e depois eles foram avançando.
Então, cada novo núcleo formava essa configuração do cemitério, da igreja, da escola e do comércio. Então, isso possibilita ver mais ou menos os períodos em que cada região foi se desenvolvendo e com suas características próprias dentro da identidade do município, né? Então, cada lugar tem as suas especificidades. Interessante essa questão dos núcleos, porque tanto se fala hoje na questão urbanística da descentralização dos centros, né? No caso, questão de mobilidade e funções da cidade. E a origem da cidade já tem essa característica, né? De possibilitar essa descentralização com esses núcleos que se distribuem por toda a cidade. E às vezes é aquela casa, ou aquela construção, aquela igreja, ou aquele espaço que é o que restou desse início, na verdade, né? Desse momento inicial. E às vezes ele está escondido, integrado, colocado dentro do contexto da urbanidade atual, né, de alguma forma. E aí, mais do que nunca, ele precisa ser valorizado pela comunidade, né? Pelas pessoas que estão frequentando aquele espaço, pelas pessoas que viveram aquele núcleo. Porque se ele não tem reconhecimento da comunidade, fica complicado de se manter, né, um patrimônio, de alguma forma. Então, eu sempre argumento uma condição de vontade de patrimônio. Eu acho que as pessoas têm que ter a vontade de que aquele imóvel e aquele espaço seja preservado, né? Porque ele faz parte da construção da vida delas. E elas precisam entender isso, precisam ter clareza disso, né? Ter um entendimento disso. Trabalhar com patrimônio é uma questão bem delicada, porque Sempre, né? Temos essa questão da conscientização, ou seja, da cultura, que é um problema. Eu costumo dizer que não existe educação patrimonial, educação ambiental, existe educação, isso, né? Isso nos falta. Verdade. E, ao mesmo tempo, a questão da especulação imobiliária, ou seja, do tratar a cidade como mercadoria, né? E uma cidade como Blumenau, que tem uma possibilidade de crescimento, isso atinge diretamente a questão da preservação, né? Então, nós lidamos com duas questões bem delicadas no sentido da preservação. E, Darlan, eu queria que tu contasse um pouco sobre o COP, né? Que tu é conselheiro, mas que também vocês comentassem a relação, como que ele trabalha aqui na cidade. O COP é o órgão máximo, né, de deliberação referente a questões de tombamento na cidade, né? O COP é um órgão vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano, né, da cidade, e é um órgão que tem, na verdade, uma representação tanto da prefeitura, no caso, né, do órgão do Estado, de uma certa maneira, como da sociedade civil, né? A sociedade civil, as entidades que são em CNPJ, que trabalham e que militam nessa condição básica também, não só do patrimônio, mas que tem relação com essa condição, elas podem se candidatar, na verdade, e aí você pode ter um representante dentro do Conselho de Patrimônio. As reuniões são bimensais, né, cada 2 meses tem essas reuniões, e lá nós discutimos todas as esferas relacionadas ao patrimônio. Então, desde das condições de como vai uma obra que está sendo um bem que vai ser reformado, ou um bem que tem algo próximo disso, de repente, de um imóvel tombado. Então, a gente discute se aquela obra próxima a ele vai interferir em visão, vai interferir no próprio imóvel. E eu tenho cadeira pela universidade, né? Tenho representação pela universidade, mas tem diversas entidades que têm. As meninas também fazem parte, eu acho, do COP também, e são pela condição da prefeitura. Mas é uma discussão muito interessante, sempre a discussão de definir o que fica, o que sai, como é e como não é, o que vai ser tombado, o que não vai ser tombado, e como a gente vai trabalhar o patrimônio. Então a gente procura sempre, o COP tem um papel importante, né, com arquitetos, historiadores, pessoas não têm essa formação, mas que têm diversas formações, mas a discussão sempre é tentar de alguma forma proteger o patrimônio, em primeira instância, né, proteger o patrimônio, que é um caminho mais indicado. Ele trata também como a gente vai trabalhar a evolução urbana da cidade, porque a gente também não tem como congelar, né, a cidade e não permitir mais nada, mas de que forma essas novas arquiteturas, né, e a necessidade trabalhar com o patrimônio, com já o existente, né? Então é o passado e o presente, como que a gente vai conciliar para que isso não se perca o patrimônio, não se tenha uma desvalorização e que também atenda à necessidade de evolução e crescimento da cidade. Na verdade, toda edificação tombada, ela possui um raio de preservação, que a gente chama, que é uma maneira de balizar o que está acontecendo, né, como gerir esse entorno. Então, essas edificações também são analisadas pelo Conselho, justamente
que o objetivo é que a arquitetura nova converse com a arquitetura antiga, né? Não que se permita uma leitura agradável daquele espaço, não crie contrastes, digamos assim, e que a paisagem da cidade ela continue sendo preservada, a imagem daquele entorno seja trabalhada. Uhum. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais conversa.